Queridos, esse tema aqui, a vocação celestial, ele é um tema que quase você não vai escutar. E hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos estar discorrendo sobre ele. Vamos ver detalhes sobre a vocação celestial. Lembrando, meus irmãos, que a vocação celestial, ela não tem nada a ver com os dons espirituais. Temos que saber discernir a respeito dessas duas vertentes. Os dons espirituais são aquilo que o Pai confia a nós pelo seu Espírito na vida da igreja, para que a igreja desenvolva em seu crescimento natural. Natural, não estou me referindo a uma vida natural humana, não é isso. O desenvolvimento natural da igreja é que a igreja, nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana na face da terra. Então nós temos hoje duas naturezas. Nós tínhamos a humana, nascemos de novo, ganhamos a natureza divina. Essa está em nós. A nossa vida deve ser governada pela natureza celestial, a natureza de Deus, pelo Espírito, é aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos governar. Agora, a vocação celestial não tem nada a ver com os dons. A vocação celestial, ela envolve toda a igreja de uma forma geral. Nós fomos chamados para Ele. A gente vai entender hoje muitas coisas sobre a nossa vocação celestial. Uma só. Embora nós vamos ler aqui inicialmente Hebreus 3:5, vai mostrar de uma forma tão clara que Moisés, ele também teve uma vocação celestial, mas Deus o Pai o chamou para que ele exercesse a sua função de servo. Vamos ler aqui Hebreus 3:5, que diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, te damos graças por essa manhã tão especial. É o dia que o Senhor fez para nós, nos alegrarmos nele. E também, ó Pai, é um dia em que nós temos este privilégio incomparável, incomensurável, de poder nos reunirmos como igreja do Senhor, sentados aos teus pés para ouvir a tua voz. E cremos, ó Pai, que teu Espírito estará ministrando aos nossos corações, nos dará sabedoria para compreendermos o que tu dizes e entendimento para ganharmos a experiência, estarmos sobre este assunto da vocação celestial bem esclarecidos. Fala conosco, frutifica essa verdade em nós, pelo teu Espírito, para que nós sejamos, ó Pai, homens e mulheres com essa convicção e com essa visão para que nós fomos chamados. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Vocação. Essa palavra aqui, vocação, olhando assim de uma forma humana, ela é uma inclinação, uma aptidão para alguma coisa. Todos nós fomos vocacionados já pelo Senhor, tanto é que você não vai ter só professores, só médicos, não vai ter só advogados. Então cada um de nós tem uma vocação, é uma inclinação para realizar algo, que vai direcionar alguém para realizar uma tarefa. Isso está relacionado a ímpios e a filhos de Deus. Cada ser humano que está com os pés nessa terra é vocacionado para alguma coisa, né? E nós também não estamos fora disso. Mas a nossa vocação, ela está muito além disso. A vocação, ela envolve uma disposição para algo. Deus não pode nos conceder a vocação celestial se Ele sabe que Ele não vai encontrar em nós uma disposição ou uma inclinação para as coisas celestiais, para a qual nós fomos vocacionados, para Ele, para conhecê-lo. É uma aptidão, é uma
propensão para as coisas do Senhor. Jesus Cristo, vocês se lembram, quando ele de fato estava retornando com seus pais, depois que eles vieram adorar em Jerusalém, mas ele ficou naquela sinagoga e começou a discutir com os doutores, com os mestres da lei. Então seus pais verificaram que ele não estava no meio daquela multidão, voltaram e encontraram ele lá no templo, conversando, discutindo com os doutores. E a mãe dele, claro, o instinto maternal, disse: filho, você nem nos avisou que você ficaria aqui, nós ficamos tão preocupados. Ele disse assim: olha, mulher, vocês não sabiam que me convinha a estar na casa de meu pai, para cuidar dos negócios de meu pai? Então, o Senhor tinha uma plena convicção do que ele veio fazer aqui na face da terra. Agora, diferentemente disso, irmãos, a gente não pode confundir a vocação natural humana para determinada função, aqui na face da terra, com a vocação celestial. Vocação celestial, nós fomos chamados por ele, para ele mesmo, para se parecer com o Filho. Essa é a nossa vocação celestial, independentemente dos dons que o Espírito coloca na igreja para exercer determinada função. Esses são os dons espirituais: evangelistas, função pastoral, função de evangelista, uma série de funções. Mas a vocação celestial, ela é exclusiva. É como se, e é dessa forma, ele nos chamou para ele mesmo. Essa é a vocação celestial, porque essa palavra vocação aqui no grego, ela significa metochos. Metochos significa que nós somos participantes das virtudes celestiais. Porque o Filho, quando ele de fato foi introduzido na glória, entrou, foi glorificado, conquistou todas as coisas, então ele derramou sobre nós pelo seu Espírito todas as coisas. Lembra de Romanos 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas. Então, em Cristo nós temos tudo. Essa palavra aqui, a vocação celestial, ela vai muito além da imitação de Cristo. Lembra lá em 1 Coríntios 11:1, quando Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em que Paulo imitava Cristo? Paulo, ele imitava a Cristo, por quê? Em que sentido? Eu tenho plena convicção que o apóstolo Paulo, quando lia as escrituras do Antigo Testamento, claro que depois que ele escreveu as cartas, ele estava interpretando para nós todo o Antigo Testamento. Agora, em que sentido Paulo imitava Cristo? Nós, irmãos, se nós lermos as escrituras, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, Coríntios, vamos tentar imitar agora Cristo. Você não vai conseguir imitar Cristo. A vocação celestial envolve muito além da imitação de Cristo. Ela envolve a participação em Cristo. Se nós participamos da vocação celestial, e o nosso Cristo é o Deus que se fez carne e retornou para a glória, está governando todas as coisas. Deixa eu mostrar para vocês um texto aqui, irmãos. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, olha o versículo 14, que interessante aqui. Então, isso aqui, irmãos, vai muito além da imitação de Cristo. É algo aqui maravilhoso, que diz assim, Hebreus 3,14, olha só. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Nós não imitamos apenas a Cristo, nós participamos dele,
tudo que Ele é em realidade espiritual, nós participamos de Cristo. Vocês se lembram que Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós participamos de tudo isso. Nós fomos chamados para uma vocação celestial, para Ele mesmo, para desfrutar de tudo o que Ele é em realidade espiritual. Agora, queridos, essa palavra participantes é a mesma que vocação. A nossa vocação é para a glória. Mas o que nós vamos fazer na glória? Participar de Cristo. 1 Coríntios 9 vai dizer o seguinte: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho. Comunhão de seu Filho, não a comunhão em Cristo, não a comunhão de seu Filho. Agora, a comunhão em Cristo seria a comunhão para com seu Filho, significaria que nós então estaríamos sentados numa mesa, comendo ali um bom guisado assado, um bom assado, e Jesus sentado na mesa também. Mas quando fala que nós fomos chamados à comunhão de seu Filho, o que nós participamos é de Cristo, o que nós comemos é Cristo. Se você ler João capítulo 6, você vai perceber que Jesus diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que vai ter ali? Vai ter um suprimento, que ele nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, porque participa do próprio Senhor. Ele é o pão da vida. Nós temos que comer Cristo, desfrutar de Cristo. Fomos chamados para Ele, para participar dele. Olha aqui, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Porquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Lá na provocação, Números capítulo 21, eles não queriam este pão, que era o maná. A palavra fala que eles tinham fastio deste pão, não queria este pão. Irmãos, trazendo para a nossa realidade hoje, as pessoas nem sabem o que é vocação celestial. Elas não têm noção do que significa desfrutar de Cristo. Elas vivem sob ordenanças dos seus líderes, que muitas vezes não tocaram o Senhor. Conhecem a Bíblia, pregam a Bíblia, cada mensagem que nos arrepia é poder de Deus, mas não tem nenhuma realidade espiritual. Porque, queridos irmãos, se verdadeiramente temos essa convicção de que fomos chamados para Ele mesmo, nós não vamos nos envolver com coisa nenhuma que não seja o Senhor, e também não vamos receber ordenanças de homens muito bem intencionados, que na realidade tentam nos desvirtuar da centralidade de Cristo. Então, quem está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, eu não estou subjugado a ordenanças de homens. Eu preciso sim, quando de fato, na minha função aqui de encargo da palavra, temos que ministrar a palavra, auxiliar os irmãos, apontar o caminho, como Moisés fazia. Ele tirou o povo de um determinado lugar e levou ao encontro com Deus, lá no Monte Horebe. Então, essa é a nossa função. Não para trazer mensagens bonitas, interessantes, que afagam o ego dos irmãos. Aí não vai fazer nenhum sentido. Aí são as nossas reuniões, elas se constituirão em reuniões inúteis, que não vai trazer edificação nenhuma. Então, primeiro temos que ficar muito claro que na vocação celestial nós participamos de Cristo. Participamos dele, ele vai muito além da imitação. Então, Paulo, por que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Ele poderia falar: sede imitadores de Cristo.
mas como eu sou de Cristo, porque o apóstolo Paulo tinha em si a formação de Cristo. Tanto é que a vida dele, se você parar para pensar, ler as cartas com bastante cuidado, olhando para este foco, o apóstolo Paulo viveu uma vida inteiramente devotada ao Senhor. Quando de fato ele creu no Senhor, ele foi para a Arábia. Por que ele foi para a Arábia? Ficou lá 3 anos, Gálatas 1, versículo, os primeiros versículos ali. Eles tinham os discípulos, tinha Pedro, tinha João, tinha Tiago, tinha um monte de gente. Ele não consultei carne e sangue, ele foi para a Arábia, 3 anos, assimilando aquela visão que ele teve do seu Senhor. Ele não foi consultar ali Pedro, João, não foi consultar Tiago, Bartolomeu, Mateus, que é o Levi, não. Ele foi para a Arábia, ficar 3 anos sozinho com o Senhor. Depois ele voltou para Jerusalém. Mas aí, irmãos, era um Paulo que recebeu as visões do Senhor. Ele, de fato, entendeu o que era a vocação celestial. Ele entendeu da parte do Senhor que a vida dele agora foi conquistada pelo Senhor, que ele havia sido comprado, que ele pertencia ao Senhor. Onde é que nós vemos isso? 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem. Ele está tentando nos introduzir nessa realidade de vocação celestial. Nós somos chamados para Ele. Nós não vivemos mais para nós mesmos. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo vivia inteiramente para Cristo. E por isso que ele disse, os que vivem, os irmãos, a igreja, devem viver para o Senhor. E a nossa vida, meus irmãos, quando nós perdemos este foco da nossa vocação celestial, nós tendemos a realizar coisas, a fazer com que a igreja do Senhor, ela venha a funcionar de uma forma que nós entendemos que é correta, mas que não é da vontade do Senhor. O Senhor tem que estar envolvido, irmão. O Senhor tem que ser, como Ele é o cabeça, nós não podemos realizar nada sem de fato o aval dele. E quando ele de fato traz o entendimento, ele vai trazer para aqueles irmãos que são os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Aqueles que entenderam que Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Aqueles que entenderam que Cristo tem e é aquele que governa todas as coisas. Então, como nós podemos realizar alguma coisa que o Senhor de fato não deseja? Isso vai trazer para nós cansaço, isso vai trazer para nós desânimo, isso vai trazer para nós divisão. Ah não, o Cláudio lá da comunidade, ele pensa diferente de nós, então vamos juntar com outros irmãos. Às vezes não entende da parte do Senhor essa visão dele. Então começa a fazer as coisas e lá na frente vai colher os resultados, as frustrações. Pessoas, irmãos, que de fato não têm tido uma mente renovada. A tendência muito comum é fazer coisas que o Senhor não autorizou para fazer. E nós, irmãos, às vezes, talvez por não entendermos a vontade do Senhor, nós somos muito condescendentes com coisas que o Senhor também não está envolvido. Nós aceitamos coisas que Ele não está envolvido. Então aqui, irmãos, nós também vamos ter muito cuidado, pelo menos se o Senhor permitir o ano que vem, desde já, não vamos, pelo menos nesse púlpito aqui, trazer pessoas que de fato não tenham uma vida com o Senhor, que não entendem que o Senhor é o cabeça da igreja, que nós não vamos mover mais nenhuma palha sem auxílio do Senhor. Porque senão, meu irmão, a igreja vai ser dirigida por nós. Temos que falar não para muitas coisas. Então, eu penso que muitos ainda não têm uma convicção do que significa uma vocação celestial. Fazemos o que quer, nós somos
Às vezes, por causa de uma opinião, nós ferimos o irmão ou a irmã. Queremos que prevaleça a nossa vontade, não é só daqui para lá, como de lá para cá também. Eu penso assim, que tal nós fazermos isso? Irmãos, quando o Senhor deseja fazer alguma coisa na sua igreja, Ele vai trazer uma convicção no meu coração e no coração dos irmãos também. Às vezes nós queremos fazer muito movimentação, enquanto o Senhor deseja apenas um mover no seio da igreja. Temos que tomar muito cuidado naquilo que concerne também a visitação do Senhor. Temos que estar sempre atentos e com os ouvidos sensíveis, para que quando o Senhor venha visitar a sua igreja, o seu corpo, não, Ele está em nós, Ele habita em nós, mas na visitação de fazer o seu mover, a gente tenha olhos abertos para enxergarmos a visitação dEle e dizer como aqueles discípulos no caminho de Emaús: fica, Senhor, porque já está tarde. Fica, nós reconhecemos o valor da Tua presença entre nós. Quando nós temos esse entendimento, a igreja em todos os seus ligamentos, ela vai crescer segundo o crescimento que procede de Deus. Então nós temos que avaliar, irmãos, até quando for convidar um pregador aqui, buscar diante do Senhor: Senhor, é isso que Tu queres? Vai trazer paz no nosso coração. Às vezes aquele irmão que é uma bênção vai fazer um arraso na vida da igreja. Estão me compreendendo? Então, vocação celestial. E a vocação celestial, que envolve compartilhar, participar de Cristo, envolve também a disciplina dele em nós. Abra aqui em Hebreus capítulo 12, o versículo 8. Hebreus 12, 8. Então nós participamos de tudo que é do Senhor, e como os filhos, nós também iremos participar da sua correção, da sua disciplina. Hebreus 12, 8, as escrituras elas apontam para algo fundamental que diz assim: mas se estais sem correção ou sem disciplina, de que todos se têm tornado participantes. Está vendo aqui? A palavra no grego, metochos, é a mesma para a questão da participar de Cristo. Vocação, nossa vocação é para participarmos de Cristo. De que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quantas pessoas pensam que são filhos e filhas de Deus? Mas quando o Senhor então quer discipliná-las, o que elas fazem? Eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito isso para a minha vida. Então você não é filho, você é bastardo. A palavra bastardo aqui é filho ilegítimo, como os fariseus o eram. Eles falavam assim: nós temos por pai Abraão. Jesus disse: não fique dizendo aí que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. E eles não eram, eles não tinham esta vocação, eles não sabiam. Então o Senhor começou a os corrigir, né? Então, queridos, assim Deus Ele nos chama para participarmos da sua vocação celestial, que envolve o que envolve a redenção, participar da redenção, chamado para uma nova vida com Ele. Porque, queridos irmãos, a nossa vida precisa, vamos colocar assim, ser orientados por esse princípio, porque houve uma escolha do Pai para nós, e essa escolha aqui, e ela não foi nossa. Lembra de João 15,16? Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Então, como que as pessoas escolhem a Deus hoje? Eu aceito Jesus, estou escolhendo a Ele, tomei uma decisão ao lado de Cristo, eu aceitei Jesus. Isto aí é heresia, meu irmão. Não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós outros. Isso é vocação celestial. Fomos chamados para Ele,
para Ele. E agora, aqui nesse texto de Hebreus, é muito interessante. Moisés era fiel. Por que Moisés ele era fiel? Essa palavra aqui, fiel, ela envolve. Aqui é uma junção de fé e fidelidade. Eu ouvi, então eu criei, então Deus o tinha como fiel, porque ele creu no Senhor e praticava aquilo que Deus dizia para ele. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Então, ele sabia qual era a posição. Por que Moisés tinha tanta autoridade? Porque ele era servo. Ele era servo. Você quer ter autoridade no meio dos seus irmãos? Sirva os seus irmãos. Ame os seus irmãos. Cuide de seus irmãos. A autoridade do Senhor vai começar sendo introduzida na sua vida. Moisés era um homem de Deus, mas Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Aqui está, essa palavrinha como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, aqui resumidamente falando, Moisés, ele estava sendo como servo. O nosso Senhor, ele foi o servo sofredor. Vocês percebem que Moisés e Cristo, se você fazer um paralelo das eras, você vai perceber que Moisés era profeta, mas ele era também um servo. Moisés representava ou trazia Deus para o povo, ele era sacerdote. O que é um sacerdote? Aquele que traz Deus para o povo, fazia essa mediação, porque o povo ia falar com Moisés, Moisés intercedia para o Senhor e o Senhor então respondia, falava com Moisés face a face. Ele era profeta, ele era sacerdote, mas um do destaque maravilhoso, no qual nós não podemos perder de vista, é servo. Moisés era servo. Irmãos, em que nós estamos servindo os nossos irmãos? Servo, aqui no original, é escravo. Eu preciso me rebaixar diante do meu irmão e lavar seus pés. Preciso cuidar dos meus irmãos, porque o nosso Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, em Jesus, naquela última ceia, vocês se lembram lá, em João 13, ele pegou uma toalha, se cingiu, uma bacia. Imagina o Criador, o Deus Todo-Poderoso, encarnado em Jesus, lavando os pés dos discípulos, para mostrar que ele era o servo sofredor. Imagina só, queridos, vamos colocar aqui uma situação humana. Uma pessoa bem famosa no Brasil hoje, na atualidade. Quem é? Me ajude aí. Lembra de um? Vamos colocar um presidente da República. Ele entrasse aqui e pedisse para que nós então fizéssemos um círculo aqui, falava: pessoal, eu quero dar um beijo no pé de todos vocês. O presidente da República Federativa do Brasil se agachando e beijando o nosso pé. Ele nunca ia fazer isso. Se fizesse, qual que seria a nossa reação? Talvez iríamos chorar. Puxa vida, que coisa mais... Esse homem está mostrando que eu sou muito arrogante. Este homem está mostrando que, gente, quem eu sou? Eu sou muito soberbo. Olha só o presidente da República. Mas, irmãos, não é o presidente da República que é o servo. É ele, servo sofredor. Estão me compreendendo, irmãos? Então, quando eu sei que ele é servo sofredor, como Moisés o era na casa de Deus, como que eu posso ser arrogante? Se o Criador de todas as coisas pegou uma bacia e foi lavar pés de discípulos, Deus todo Criador, o Deus que te fez, que nos fez, agora ele se prostra para lavar pé. E nós, irmãos,
A gente viu uma coisa no irmão, nós somos cheios de opiniões, né? Aquele irmão lá, por isso assim, mas ele é assim mesmo, também a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, é influenciado. Ai, meu Deus, tudo errado. Sabe por que a gente vê defeitos no nosso irmão? Porque a gente não ama. Quando a gente ama os nossos irmãos, a gente não vê defeito. Não vê defeito. Então, queridos, precisamos entender essa palavra servo. Servo é escravo de Cristo, porque nós éramos escravos do pecado, vivíamos numa dimensão espiritual de trevas. Agora este servo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para que ele me transportou para lá? Para me fazer o quê? Como que eu posso adorar o Senhor? Servindo os meus irmãos, servindo. Será que nós somos servos? Nós temos que ter o poder de Deus. Para com isso, isso é uma idiotice. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo vem para dentro de nós. Lembra lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Nós temos todo o poder de Deus em nós, pelo Espírito. Para quê? Para nós fazermos grandes milagres, se o Senhor permitir, sim, mas para servirmos na dependência do Espírito, porque se nós querer servir do nosso modo, que nós achamos que é o mais adequado, o nosso serviço é totalmente estranho ao Senhor. Ele quer que nós saibamos quem Ele é em nós, o que Ele fez em nós, quem nós somos. Então, a partir daí, vamos servir os irmãos. Aí a autoridade dele vai ser como que encarnada em nós. Você vai ter autoridade. Os grandes homens de Deus que serviam o Senhor eram servos, serviam por amor, servindo os irmãos. Isso faz toda a diferença, não é assim? Então, queridos, você sabe como servir? Agora, o que me chama a atenção aqui é que, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então nós temos que ir lá para Deuteronômio, capítulo 18. Abra comigo lá, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. Aqui, Moisés, ele trouxe um entendimento para aquela época de uma promessa maravilhosa, das coisas que haviam de ser anunciadas. Então ele está dizendo aqui no versículo 15, Deuteronômio 18, verso 15, o Senhor, Moisés falando aqui, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Está falando de quem aqui, irmãos? De Cristo. Continua. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Agora olha 18, suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos. Irmãos, presta atenção, ele não fala de profetas, um profeta, que a partir deste que é profeta, os outros profetas falariam nada mais, nada menos do que este profeta diz, porque ele é o único profeta, ele é o primogênito dentre os mortos, ele gerou muitos filhos semelhante a ele, que somos nós, da sua igreja, mas este profeta, sabe, eu quero que o irmão aqui, e vocês entendam um princípio que é maravilhoso, irmãos, olha só aqui, suscitar-lhe, verso 18, suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quando esses profetas
de hoje, da atualidade, com as tuas profetadas. Lança essas profecias descabidas que não têm fundamentação bíblica. Profetiza o futuro, o passado. Olha, Deus está mandando trazer uma palavra para você nessa noite. Olha, Deus está me mostrando. Cuidado com isso. Porque Deus disse que Ele levantaria um profeta e colocaria na boca deste profeta as suas palavras. Você entende Hebreus 1:1? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, que é o profeta de Deus. Então, por isso que temos que pregar aquilo que Ele disse. Quando nós pregamos aquilo que Ele disse, estamos pregando aquilo que o Pai disse através de Cristo. Cristo não falou por si mesmo. Vamos citar aqui, são muitos textos, quero citar 2 versículos. Primeiro, João 8, versículo 28. João 8, 28. Olha que Jesus disse aqui, irmãos, algo muito interessante para o nosso coração. Então esse profeta não ficou aí lançando as suas profetadas. Ele disse assim, João 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus aqui é o humano, Jesus é o homem encarnado, não falou Jesus Cristo. Quando coloca Jesus, está se referindo à humanidade de Jesus mesmo, o homem. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Este é o profeta. Então, queridos, lembra lá em Mateus capítulo 17, quando eles estavam ali no Monte Santo, Monte da Transfiguração, que Jesus subiu lá, então ele como que rasgasse a sua carne, e os discípulos viram a glória do Filho. Mateus, Pedro, Tiago e João. E os 3 vai se referir à glória de Cristo. Pedro vai dizer que viu a glória dele no Monte Santo. João vai falar lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Foi lá no Monte da Transfiguração, estava lá Moisés e Elias, Pedro também, Tiago também. Mas de repente Pedro, até naquele instante, ele falou, ele disse, Senhor, bom estarmos aqui. Claro, Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Agora eu posso perguntar, esclarecer todas as minhas dúvidas sobre Moisés. Está aí Moisés, eu vou falar com ele. Sobre Elias, profeta. Então, quando ele começou falando ainda, aquela nuvem de glória, não é uma nuvem qualquer, Shekinah, nuvem de glória, os envolveu, caíram por terra, e do meio da nuvem ouviu-se uma voz: este é o meu filho, no qual me comprazo, a ele ouvi. Então nós não podemos ouvir outra coisa que não seja o Filho, Jesus. Pregamos a Cristo. O que significa pregar a Cristo? Pregar Ele mesmo, pregar a sua palavra, aquilo que o Pai fez através dele. Isso é maravilhoso. Então, queridos, João 12:49, vamos lá, João 12:49, mais um versículo para que a gente então possa se localizar melhor e ver que o Pai falava no Filho. Diz assim: porque eu não tenho falado, João 12:49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Compreender, irmão, que o Filho não falou nada mais, nada menos do que o Pai queria que ele dissesse. Então ele era o profeta. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Os profetas de hoje devem pregar a palavra de Deus. Abra aí, irmão. Deus está dizendo aí, então leia. Aí sim, é levar-nos, as pessoas, para as Escrituras. O que elas vão ter aqui? Vai ter regeneração,
vai compreender que Cristo morreu a nossa morte, fomos crucificados com Cristo, o velho homem foi removido de nós, o pecado foi tirado de nós, pela ressurreição Cristo veio habitar em nós, porque juntamente com Ele fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo, estamos nele. Essa é a nossa vocação celestial, fomos chamados para Ele. Agora, todos os que foram salvos pelo Evangelho é um evangelista. A tua vida é uma Bíblia encarnada. Nós somos cartas de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Então, o mundo aí fora, vocês pensam que não, irmãos, mas não demova isso da vossa mente. Você é uma carta de Cristo. A palavra habita em seu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se ela habita em nós, a palavra de Cristo é o próprio Cristo, é Ele, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por que é viva? Porque Cristo é vivo, Ele habita em nós. Então, quando nós andamos pela rua, as pessoas estão nos olhando, olha mais você do que qualquer outra pessoa. Você está na mira do diabo, compreende? Nós estamos no foco do diabo, porque se você dá um escorregão, alguém está te olhando. Ah, mas você não é uma nova criatura? Compreende, irmão? Então, vocação celestial, nós fomos chamados para Ele. E aqui, queridos, como servo, significa que Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus. Então Moisés se envolvia com essa palavra aqui, toda, vamos colocar assim uma redundância. Moisés, ele se preocupava, ele cuidava de toda a casa de Deus. Qual era a preocupação de Moisés? Toda a casa de Deus, como servo. Ele estava ali para servir aqueles irmãos. Queridos, uma vez vocês se lembram que aquele povo pecou, aquele povo transgrediu, fez o bezerro de ouro. Moisés desceu do monte, Deus disse, desce lá, teu povo. Moisés disse, olha, teu povo lá transgrediram. Quando Moisés viu, quebrou as tábuas ali da aliança. Então Deus disse para Moisés, Moisés, retira desse povo aí, eu vou matar todos eles, eu vou acabar com eles. Então Moisés, imagina só, irmãos, parece um absurdo, mas Moisés aconselhou Deus. Senhor, o que o povo lá do Egito vão pensar? Você tirou eles de lá para trazer no Egito para matar eles? Moisés, você tira daí que eu vou matar esse povo que não me quer. Moisés disse assim, Senhor, se for para matar esse povo, risca meu nome do livro que escrevestes. Que ousadia, meus irmãos. Como servo, entende? Às vezes, essa palavra servo, ela fica meio atravessada na nossa, a gente lê assim, como servo, eu sou servo de Deus, queridos, o que é servo, irmão? Escravo do Senhor por amor ao Senhor. Então, qual que é a demonstração que você serve a Cristo? Servindo os irmãos, cuidando das fraquezas dos irmãos, amando os irmãos, identificando as necessidades dos irmãos e suprir essas necessidades. Aí você pode falar, é um servo. Só que quando nós exercemos isso, nós vamos ser revestidos do servo. Ser revestido do servo significa ser revestidos de autoridade. Quando Jesus ele venceu todas as coisas, consumou a obra que o Pai havia designado para ele, está consumado, foi lá no Calvário. Então, Jesus então pôde se apresentar diante dos discípulos e dizer o seguinte, Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Então Jesus ele tinha toda a autoridade. Agora, irmãos, o que vai acontecer com aqueles que não ouviram o Filho? Muitas vezes nós ouvimos os pastores,
Muitas vezes nós vamos pedir conselhos para um monte de coisa, queremos, eu quero compreender, então, pastor, explica aqui para mim. Lembra de Paulo? Não, quando aprove Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue, eu fui aprender aos pés do meu Senhor, como Maria. Se prostrou, se quedou aos pés do Senhor Jesus, para aprender as suas palavras. Uma coisa só, ouvir a voz dele. Quem é de Deus, João 8,47, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus, porque sabe que a sua vocação é celestial, e que nós precisamos desesperadamente de ouvirmos a voz do Senhor, não apenas ter um entendimento bíblico, eu conheço a Bíblia, conheço a verdade, mas você tem ouvido a voz dele? Qual é o sentido, irmãos, de você poder ouvir a voz do Senhor? Você leu a Bíblia, você entendeu, mas sobre essa palavra que você leu, talvez naquele instante, talvez naquele dia, talvez naquela hora, se você estiver afinado com o Senhor, afinado com o Senhor é a mesma coisa do que ser íntimo dele, porque lá no Salmos 25, versículo 14, que o segredo do Senhor é para os seus íntimos, onde Ele dará a conhecer a sua aliança. Entende? Intimidade. Não é gostoso ter intimidade com alguém? Muito gostoso. Agora você pode ter intimidade com o Rei dos Reis. Aonde? Um lugar isolado no seu quarto, um lugar que não tem muita movimentação. Fala: Senhor, fala, porque eu quero ouvir a tua voz. Aí ele vai falar, e o falar dele é um falar diferente de você ler a Bíblia e ter apenas um conhecimento. Aquilo que você conhece, se você deseja isso e buscar o Senhor, Ele vai revelar o seu coração. Aí você vai ter o falar de Deus no seu íntimo. Ai, meu irmão, teu coração não vai aguentar. O falar de Deus em nós, Ele nos consome, Ele nos espanca, nos perfura. A palavra de Deus opera em nós uma transformação. Hebreus 4,12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva porque Cristo é vivo e habita em nós. Ele é a palavra. As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Então, essa palavra operando em nós, sendo revelada em nós, ela vai operar em nós, ou processar em nós, uma transformação que nós entendemos como salvação da alma. O Senhor vai nos conquistando dia a dia pelo seu falar, pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não vai ser para mim tão somente a palavra de Deus. Muito mais do que isso, ela vai ser a revelação de Deus ao meu coração. Eu vou entender que o falar de Deus, eu preciso dele. Eu não vou me contentar apenas com o conhecimento bíblico. Por exemplo, aquele texto que nós lemos aqui, que Deus disse que iria levantar um profeta, que seria semelhante a Moisés, que ele levantou Cristo. Então, nós entendemos que Moisés, ele era uma representação ou uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, veja o que está escrito aqui em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 22. Presta atenção, irmãos. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Atos 3, versículo 22. Disse na verdade Moisés, aqui o Espírito instruindo Pedro, falando através de Pedro: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos. Queridos, que coisa linda. Qual é a posição maior aqui de um filho de Deus? É que ele pode ser chamado de irmão. E ser chamado de irmão está apontando para quê? Qual é a ideia de irmão? O irmão Valdir é irmão de fulano de tal, aqui naturalmente falando, né? Então eles são irmãos, eles pertencem a uma família. Então, irmãos, o maior privilégio nosso é poder chamar uns aos outros de irmão. Por quê? Porque nós pertencemos
Isaías 61, versículo 9, a família bendita do Senhor, muito mais do que isso, entendeu? Agora, veja aqui, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Dentre vossos irmãos, Jesus era os irmãos, e essa realidade se cumpriu nele, quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele encontrou com Maria Madalena, que ele se revelou a ela, porque se ele não se revelasse, Maria Madalena nunca o conheceria. Quando Jesus chamou ela de Maria, os olhos dela foram abertos. Rabone, é o Senhor, eu vi o Senhor. Então, o que Jesus disse para ela? Vai ter com os meus irmãos. Agora ele podia chamar os discípulos e a nós também de irmãos. Que eu subo para o meu Pai e agora também vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Isto não é extraordinário? Então Jesus aqui, porque aqui está falando de uma maneira não cronológica, mas de uma maneira kairos. Jesus, na eternidade do Pai, ele sempre foi nosso irmão. Jesus. Queridos, quando você nasceu, Jesus tinha morrido mais de 2000 anos atrás, mas antes de Jesus morrer numa cruz, antes de Jesus se fazer carne e habitar ali no ventre de Maria, antes disso, ele já era nosso irmão, na eternidade do Pai. Queridos, imagina só, na época de Abraão, onde é que você estava? Cadê você? Gente, a onisciência do Pai, ela me impressiona, porque 6.000 anos atrás, o Pai já nos contemplava aqui. Sabia quem que estaria aqui nessa noite, quem que seriam os privilegiados nesta manhã. Vamos estar à noite também, se o Pai permitir, nesta manhã. Você compreende? Você entende o que é a eternidade? Que Deus não tem ontem nem amanhã, tem o hoje. Hoje ele diz para nós: vou citar dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele está falando de quem, irmãos? De Jesus Cristo. E agora ele continua: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele não mandou ouvir os profetas. A lei e os profetas vigoraram até João. Acabou aqueles profetas que traziam, eram os videntes, né? Profeta eram os videntes do Senhor, embora naquela época tinha muitos falsos profetas. Hoje as pessoas tomam essas prerrogativas para si e saem profetizando. Deus está me mostrando, Deus está, etc. Misericórdia, que lástima, que tragédia. As pessoas estão indo, colocando a sua cabeça como que na guilhotina e passando para a morte eterna. Perecerão eternamente no inferno, porque não estão dando ouvido à voz desse profeta. Porque olha o versículo 23 aqui: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Por isso que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha só que hoje nós temos a realidade do Filho. Então, irmãos, quem que nós devemos ouvir hoje? O Filho e não outro. Eu sei que Deus falava. Vamos lá para Hebreus 1, versículo 1. A palavra, irmãos, ela é muito clara. Veja aqui o versículo 1. Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os pais, Abraão, Isaque, Jacó, etc., Davi. Então,
pelos profetas. Mas o versículo 2 diz assim: nestes últimos dias. Os últimos dias, ele começou a acontecer na era cristã a partir da ressurreição de Cristo. Lá em Atos 1:11, eles disseram assim: esse Jesus que vocês estão vendo aí, ele vai voltar, como vocês vistem subir. Então, a partir da ressurreição de Cristo, nós já estamos vendo os últimos dias. Já passou mais de 2020 anos. Então, eu creio que ele está às portas. Ele está com a mão na maçaneta para poder vir nos buscar. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A palavra nos falou aqui, a ideia é que Deus nos falou definitivamente pelo Filho. Deus não tem mais o que falar para nós fora do Filho. Isso nós temos que entender, irmão. Deus não tem outra palavra fora do Filho. Eu poderia aqui cogitar algumas mensagens bíblicas, né? Que vocês sairiam daqui arrepiados. Nossa, hoje Deus falou conosco, mas o irmão Cláudio é o cara. Tem recurso para isso. Mas não, irmãos. Temos que se submeter ao Filho. Por isso que ele disse assim, lá em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Percebe, irmãos? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão seguindo seus pastores. Uma tragédia, irmãos. Pastor, só há um, nosso amado Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Vocês estão me compreendendo, irmãos, que graciosidade é ouvir o Filho falar? Aqui, um pouquinho para baixo aí no nosso boletim, está escrito Hebreus 3:6, depois vocês leem em casa, mas aqui, vamos ler juntos aqui, Hebreus 3, versículo 6, que diz assim: Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Muito bem, vamos analisar aqui. Não dá para a gente ver muitos detalhes, porque esse versículo aqui ele é muito rico e ele é cheio de detalhes. Talvez nós passaríamos aqui a tarde inteira falando, a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, e nós não esgotaríamos isso, porque é a palavra de Deus. Cristo, percebe que o versículo 5 que nós lemos, Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Agora aqui, sequência do versículo 5. Cristo, porém estabelece um contraste. Porém, como filho em sua casa. Agora, ele vai interpretar aqui qual que é a casa de Deus. A qual casa somos nós. Queridos, o que é a casa de Deus? A igreja. Vamos lá nesse templo aqui. Esse templo não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Ele interpreta para nós, olha. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Eu e você somos casa de Deus. Então o que é a igreja? Eu e você, casa de Deus, somos habitados pelo Senhor. Agora, o que ele está fazendo na sua igreja? Lembra de Mateus capítulo 16, versículo 18? Quando Pedro recebeu aquela revelação do Senhor, quando ele fez aquela pergunta: e vocês, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne e sangue que falou isso, foi meu Pai. E eu vou lhe dar para você as chaves do reino. Você ligar na terra vai ser ligado aqui no céu, você desligar aqui vai ser desligado lá. Mas eu digo que você é Pedro, e olha, Jesus falando para Pedro: tu és Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo na sua casa, que somos nós?
o templo, a habitação de Deus, a habitação do Espírito, a habitação do Filho. O que Ele está fazendo em nós hoje, irmãos? Nos edificando. Ele é o edificador. O que nós somos nessa edificação? Abra lá em 1 Pedro 2, versículo 5. 1 Pedro 2, verso 5. Olha que interessante. Então Pedro, ele entendeu agora da parte do Senhor quem ele era. Diz assim, olha só. Olha que lindo, irmãos. Eu vou ler o 4 também. Mas, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens. Irmãos, infelizmente os homens, e a maioria daqueles que se dizem evangélicos e cristãos, tem rejeitado essa pedra. Pedra que no original é a rocha, Cristo. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Jesus é o Filho que Deus elegeu, eleita, e o Filho é para o Pai precioso. Então, todo filho de Deus para Deus o Pai são filhos preciosos. Agora o versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem. Nós éramos aquelas pedras mortas, agora nós somos pedras vivas. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício espiritual agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Nós somos essas pedras vivas que somos edificados juntos para oferecermos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, mas por meio de Jesus Cristo. Não queira nunca oferecer a Ele algo que não seja ofertado, que seja o próprio Senhor. Estão me compreendendo? Se não, meu irmão, a gente vai estar perdido. Nós participamos da vocação celestial. Coisa linda, coisa fantástica. O reino de Deus, irmãos, ele é inclusivo nessa vocação celestial para a qual nós somos chamados. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a aparência, não importa a saúde, a condição social, o local de nascimento, nada. A quem quiser ser incluído, Deus o faz participante. Participamos de quê? De Cristo. Mas incluído e participantes de quê? Ora, da vocação celestial, para Ele. E o que seria essa vocação celestial? Poderíamos começar, meus irmãos, explicar isso dizendo que a pessoa se tornou separada para Cristo e parte do reino de Deus, reino eterno. Por enquanto nós estamos aqui, então é céu aqui na terra, e lá como que um lugar vindouro onde nós vamos. Então, participar da vocação celestial significa que a pessoa tornou-se salva, remida, regenerada, mas mais uma do povo de Deus. A pessoa, ela é herdeira de todas as bem-aventuranças bíblicas, porque Cristo é a palavra. O que mais? Então é impossível citar todas as benesses de Deus, é impossível citar todos os privilégios que temos em Cristo Jesus, que o cristão ganha ao se colocar diante dos reis dos reis. Quantos benefícios! Então, a vocação celestial, de uma forma bem real, ela nos pertence. Deixa eu fazer isto, resumir isto, numa apertada antítese. Vamos dizer dessa forma. Numa apertada antítese, porque ela é muito ampla. O reino de Deus é infinito, mas eu quero aqui, para nossa compreensão, uma apertada antítese, dizer que a vocação celestial significa a eternidade com Deus na presença dele. Isso é a vocação celestial. E a eternidade, ela começa já, a partir
da entrega de si mesmo a Ele. Amém? Então vamos orar. Pai, nos dê a visão da nossa vocação celestial. Teu Espírito, Pai, continue falando conosco, interpretando e se revelando a nós. Queremos conhecer, ó Pai, agora a Tua vontade para sermos servos fiéis na casa do Senhor, para ajudar uns aos outros, para oferecer a Ti sacrifícios agradáveis, que é o nosso culto espiritual, mas não fora de Cristo, em Jesus Cristo. Continue falando conosco, abençoa a Tua palavra para que ela se frutifique em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, porque Tu nos escolheste, não fomos nós que Te escolhemos, mas foi Tu mesmo que nos escolheu. Nos ensina, Pai, por Tua graça, a desfrutarmos de tudo que nós já temos em Cristo. Abençoa a Tua igreja na face da terra e nos prepara para a Sua vinda. Em nome de Jesus nós oramos.